Atenção, motoristas. Comissão da OAB explica que condutas ao volante são consideradas como criminosas pela legislação. A ressocialização no sistema prisional catarinense. Estado tem mais de 30% dos apenados ocupados com atividades laborais, índice maior do que a média nacional. Decisão judicial. Justiça da capital suspende o concurso para preenchimento de vagas na rede estadual de ensino de Santa Catarina. Investimentos que geram resultado. ANTAC estima que portos catarinenses devem ultrapassar o total de contêineres movimentados no Porto de Santos, em São Paulo. Campeonato Brasileiro. Criciúma empata na Série A e Brusque volta a vencer na Série B após 6 empates consecutivos. Um festival de dança de Joinville. Evento vai até este sábado e a programação ainda reserva muitas opções de apresentações e de espetáculos. Olá, uma boa noite para você. Você sabia que algumas condutas perigosas ao volante são tipificadas como crimes de trânsito? A gente começa a edição de hoje do Band Cidade com uma reportagem que explica que atitudes são essas, que podem até agravar a pena de um motorista infrator. A violência nas estradas provoca milhares de mortes em todo o país. Pedestres e motoristas devem trabalhar pela promoção de um trânsito mais seguro. O infrator, mesmo que não tenha intenção, pode ser responsabilizado pelos crimes de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro considera criminosas as condutas perigosas praticadas por motoristas que possam causar danos materiais, físicos e até mesmo a perda de vidas. Os principais crimes de trânsito são a omissão de socorro e a embriaguez ao volante. A Comissão de Direito de Trânsito da OAB de Santa Catarina foi criada para esclarecer as dúvidas da população. Os acidentes que envolvem vítimas devem ter um tipo de conduta a ser seguido e os que apenas um dano patrimonial, um dano material, deve ser um outro tipo de conduta a ser seguida. No caso dos acidentes envolvendo um dano patrimonial, as pessoas devem fotografar o ambiente e, posterior a isso, fazer o boletim de ocorrência. Nos casos em que ocorre o acidente voltado com lesão ou algum tipo de dano à vítima, não mexer no local do acidente, preservar a situação e ligar para a ambulância ou ligar para a polícia para que seja lavrado o boletim de ocorrência no local do crime. Além de responder criminalmente, o infrator também pode enfrentar um processo e ter que indenizar a vítima do acidente. Tanto a vítima quanto os familiares podem ingressar na vara civil requerendo o ressarcimento dos valores e demais danos materiais que sofreu com o acidente. Os crimes de trânsito não podem ser confundidos com as infrações, que tem menor potencial punitivo. A infração, ela quebra algumas regras de trânsito, né? É de menor potencial. E sendo crime, não. O crime, ele traz risco à sociedade. Então tem um potencial de risco muito grande. Então vou dar um exemplo, como dirigir sob influência de álcool, participar de rachas, omissão de socorro. Isso tudo é crime hoje no Código de Trânsito. O Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, cumpriu hoje 3 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça da Comarca de Turvo, no sul do estado. As ordens foram cumpridas em Ermo e em Arroio do Silva. A investigação apura uma conduta praticada contra um aprovado em um concurso público, que foi intimidado e ameaçado a declinar do cargo, mediante uma quantia em dinheiro para que uma candidata aprovada para o mesmo cargo pudesse ser nomeada. Durante o cumprimento dos mandados, um dos investigados foi flagrado com 2 armas de fogo, uma delas com numeração raspada. Ele foi preso em flagrante e levado para a Polícia Civil. E está na lei de execuções penais. O sistema prisional deve ser pautado pelo foco na ressocialização dos internos. Nesse aspecto, Santa Catarina tem se destacado com um índice acima da média nacional, o de internos que trabalham. O percentual catarinense, inclusive, é quase o dobro da média brasileira. Em Santa Catarina, cerca de 32% dos internos do sistema prisional exercem atividades laborais. O percentual é muito acima da média nacional, que é de 19%.
Dos 7.628 internos que trabalham em Santa Catarina, 6.923 recebem remuneração pelos serviços. Parte dos recursos gerados com essas atividades é revertida em melhorias nas próprias unidades prisionais. Além disso, a remuneração permite que o detento ajude a família. Uma das principais metas dessa política é diminuir a reincidência criminal. Entre as atividades desenvolvidas pelos detentos estão produção de móveis, confecções de uniformes, montagem de eletrônicos, entre outras. Olha, hoje, 25 de julho, é o Dia Mundial de Prevenção a Afogamentos. Com as férias escolares, a preocupação com as crianças aumenta, mesmo no inverno. Para lembrar a data, o Corpo de Bombeiros emitiu alertas sobre os riscos desses incidentes. Dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático apontam que a principal causa de morte entre crianças de 1 a 4 anos é por afogamento e em casa. Diariamente, 4 crianças perdem a vida afogadas no Brasil. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, foram registrados só neste ano 88 afogamentos no estado e destes, 8 aconteceram em piscinas. E isso não apenas na alta temporada de verão, mas também agora, período de menos calor e de férias escolares. Por isso, a importância de supervisionar também as brincadeiras aquáticas e promover um ambiente doméstico seguro. Vale lembrar que o Corpo de Bombeiros mantém, no verão, programas comunitários como o Projeto Golfinho, que trabalha a prevenção e a conscientização com as crianças sobre as atividades na água. Já são mais de 100 mil crianças atendidas em Santa Catarina nos 25 anos de existência do projeto. Em alusão ao 25 de julho, Dia Mundial da Prevenção ao Afogamento, Santa Catarina realiza diversas ações de orientação e prevenção. Vários pontos turísticos do estado serão iluminados com a cor azul para referenciar a data. A estrutura da cidade do Samba, aqui na capital, que esteve envolvida na Operação Presságio da Polícia Civil, vai ser desmontada por uma decisão da Prefeitura de Florianópolis. Quem conta os detalhes é a repórter Gabriela Mariotto. As estruturas das tendas que foram montadas aqui no Centro-Sul para abrigar as alegorias das escolas de samba de Florianópolis devem ser retiradas nas próximas semanas, de acordo com informações fornecidas pela Prefeitura de Florianópolis. O contrato com essa empresa foi rompido há cerca de um mês pela atual secretária de Cultura, Turismo e Esporte, Zena Becker. Essas tendas foram contratadas pelo ex-secretário Edmilson Pereira, preso e investigado pela Operação Presságio da Polícia Civil. De acordo com essa investigação, que mostrou mensagens, trocas de mensagens entre o ex-secretário e o proprietário da empresa que forneceu as tendas, houve um favorecimento desta empresa durante o processo de licitação. O contrato da licitação foi feito no valor de R$1 milhão. Já as alegorias que hoje ficam aqui serão transferidas para um novo espaço que já está sendo contratado pela Prefeitura de Florianópolis. O ex-secretário de Cultura, Turismo e Esporte, Edmilson Pereira, e outros 3 investigados envolvidos no esquema de corrupção apurado pela Operação Presságio continuam presos aqui em Florianópolis. A seguir, o comentário político de hoje de Cláudio Prisco Paraíso. A gente fala também da suspensão pela Justiça do concurso público para a rede estadual de ensino. E veja ainda, ANTAC estima que portos catarinenses vão superar a movimentação de contêineres do Porto de Santos, no litoral paulista. Os detalhes no próximo bloco, já voltamos. De volta para falar de política, Cláudio Prisco Paraíso comenta agora no jornal desta quinta-feira. Olá, Prisco, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Muitas lideranças políticas e partidárias querendo pegar carona no prestígio eleitoral de Jair Bolsonaro nas eleições municipais deste ano. Agora, nos últimos 2 dias, convenções das 2 principais candidaturas em São José, 4º colégio eleitoral catarinense. Ontem foi a Adeliana Dal Ponte, lançada com a presença do governador Jorginho Mello, a deputada federal Daniela Rainer, o coordenador na região, Heleno Martins, do PL, a vice liberal
dobradinha com Topázio Silveira Neto. Detalhe, não aparece Bolsonaro. Jorginho disse que a Deliane teria o apoio dele e Bolsonaro. Já no dia anterior, portanto, na terça-feira, Orvino Dávila, do PSD, faz parte do governo Lula, na esplanada dos ministérios, usaram a imagem de Bolsonaro. João Rodrigues falando, aquela coisa toda. Interessante essa disputa. E acontece também em Criciúma, vamos lá. Ontem, Jair Bolsonaro pousou em Jaguaruna, no aeroporto lá do sul do estado, para seguir para o Rio Grande do Sul. Foi recebido como anfitrião. Teve quem? Ricardo Guide, que é candidato em Criciúma. Inclusive, Bolsonaro deu uma declaração de apoio formal ao seu correligionário. Próximo telão. Já Clécio Salvaro, que apoia aqui à direita Vaguinho Espíndola, naquele evento conservador em Balneário Camboriú, no máximo, os dois conseguiram estar com Eduardo Bolsonaro. Então não é fácil querer pegar essa carona no prestígio de Bolsonaro, não sendo do PL. Isso é uma realidade que está posta. Bolsonaro é cabo eleitoral do benefício em Santa Catarina. Em compensação, Lula da Silva esteve aqui pela última vez nesse comício único, com a presença do petista na campanha de 22. Isso foi ali em agosto. Estamos, semana que vem, já entrando em agosto. Faz 2 anos que ele não pisa em Santa Catarina. 1 ano e meio de governo. Bolsonaro, só nesse ano, está vindo pela 6ª vez, sem falar das visitas em 2023. Agora Lula está prometendo presença para o dia 9 de agosto, inauguração do contorno viário da Grande Florianópolis. Vamos aguardar, porque ele já cancelou viagem pelo menos 4 vezes durante esses 18 meses de governo. Próximo telão. Lula da Silva, que aqui é cabo eleitoral do prejuízo. Então ele não vai ter como ajudar candidato da esquerda e do PT, não. Veja só, aí é o mapa que reúne os 3 maiores estados brasileiros, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Saiu agora uma pesquisa mostrando o seguinte: Lula da Silva não ajuda os candidatos do PT ou da esquerda, apoiados pelos petistas, nem mesmo na capital paulista, na capital carioca e na capital mineira. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Situação para lá de desesperadora para os partidos de esquerda, não apenas em Santa Catarina. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Até amanhã. Olha, a Justiça da Capital suspendeu de forma liminar o concurso público para a rede estadual de ensino de Santa Catarina, tido como o maior da história. Os detalhes agora com o repórter Ronaldo Penido. Uma liminar da 3ª Vara da Fazenda Pública da capital suspendeu o concurso promovido pela Secretaria de Educação até que o edital seja refeito para contemplar a reserva de vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas ou quilombolas. Com mais de 6.000 vagas abertas e cadastro de reserva, o concurso é considerado o maior da história do estado. A ação foi movida pela Defensoria Pública Estadual, que pediu a imediata aplicação da Política Estadual de Ações Afirmativas. Na liminar, a juíza substituta Clenice Ernihauen Vieira ressalta que a legislação brasileira prevê a reserva de 20% das vagas em concursos públicos para pessoas negras, decisão que foi respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. A liminar determina ao Estado e à FURB, que organiza o concurso, a readequação do edital para a reserva de 20% das vagas a pessoas pretas, pardas, indígenas ou quilombolas. Até lá, o concurso fica suspenso, devendo-se, após a retificação e nova publicação dos editais, proceder-se à reabertura das inscrições.
As inscrições para o concurso da educação estavam abertas desde o dia 9 de julho e terminariam no dia 12 de agosto. O governo do estado deve recorrer da decisão. Com informações de Florianópolis, Ronaldo Penido, para o Band Cidade. Bom, e em nota, a Procuradoria-Geral do Estado informou que a decisão judicial implicaria a aprovação de um projeto pela Assembleia Legislativa e que o próprio Legislativo já havia rejeitado incluir esse dispositivo. A PGE entende também que a Defensoria Pública não tem legitimidade para mover este processo. E como o Ronaldo Penido falou, o governo vai recorrer da decisão. Economia no Band Cidade. Em cerca de 3 anos, a capacidade de movimentação de contêineres nos portos de Santa Catarina vai superar o total movimentado em Santos, litoral de São Paulo. A estimativa foi feita pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. A ANTAQ baseou a estimativa nos investimentos que têm sido anunciados pelos portos catarinenses. A Portonave em Navegantes vai investir R$1 bilhão para adequar o cais e receber navios maiores de até 400 metros. Em Itapoá, a expectativa é de investimentos de R$2 bilhões para ampliar a capacidade nos próximos anos. Recentemente foi inaugurada a fase 3 de expansão com mais 200 mil metros quadrados de pátio e armazém de 8 mil metros quadrados. Uma parceria com o governo do estado deve viabilizar a dragagem do canal de acesso à Baía da Babitonga, que movimenta mais de 60% das cargas portuárias catarinenses. Em Imbituba, estão previstos R$95 milhões em investimentos na recuperação, reforço e ampliação do cais 3 do porto para receber navios maiores. Tudo isso somado à nova operação do Porto de Itajaí pode fazer a capacidade catarinense chegar a 6,5 milhões de contêineres por ano, maior do que os 5,3 milhões anuais do Porto de Santos. Um produtor de Petrolândia, no Alto Vale do Itajaí, tem se destacado com a criação dos chamados porcos gigantes. Os animais chegam a pesar meia tonelada e a ter mais de meio metro de altura. O porco Macau, ou porco antigo, como é conhecido entre os agricultores, se destaca pelo tamanho e pela resistência. Alguns podem facilmente superar os 500 quilos e passar de 1 metro de altura. Esses são criados pelo seu Guido, agricultor de Petrolândia, que cultiva fumo e cria gado também, mas nunca deixou de lado a lida com os suínos. Afinal, aprendeu com o pai ainda na infância e entende bem do manejo. Ele é um porco resistente, pouca banha, e ele vem muito rápido, dá um porco muito grande. Ele dá 500, 600, até 700 quilos ele dá. A alimentação dos porcos Macau é a base de milho, mesma que o gado recebe. Eu dou só quirela e silagem, as duas coisas. Silagem que eu dou para o gado também dou para o porco. Eles comem igual. E aos 75 anos de idade, disposição não falta para o agricultor que gosta da lida no campo e leva adiante essa tradição familiar. Eu desde guri pequeno, com meu pai sempre junto, né? Para muito pobre. Aí acompanhava o pai, né? O pai me ensinava, mostrava, né? E depois a gente vai melhorando na prática. Para te ir na aula, tu tem que desde criança para aprender a ler e escrever. Na agricultura tem que começar desde pequeno para aprender. Bom, a sexta-feira ainda vai ser influenciada pela massa de ar seco em Santa Catarina. A diferença desta vez é de que uma frente fria no Rio Grande do Sul e uma área de pressão alongada chamada cavado, pressão baixa, também vão estar presentes. O dia vai ser de sol e nevoeiros de Santa Catarina, isso por enquanto não muda. Ao longo do dia tem aumento de nuvens em todas as regiões do estado, é o que indica o nosso mapa. As temperaturas vão estar em elevação durante o dia, com máximas que vão variar entre 23 e 27 graus. Aqui no telão as mínimas e as máximas. Em Florianópolis, mínima de 16, máxima de 22 graus. Joinville, variação entre 16 e 25. Blumenau, 15 de mínima, 26 graus é a máxima. Viramos a página, mais informações do tempo. Criciúma, mínima de 15, máxima de 23 graus. Em Lages, variação entre 12 e 20. E em Chapecó, mínima de 14 e máxima de 25 graus. A seguir tem esporte no Band Cidade. Na Série A, Criciúma empata e na Série B, Brusque vence após 6 empates consecutivos. Os detalhes após o intervalo, eu volto já já. Estamos de volta em Joinville. O Festival de Dança segue até o próximo sábado com muitas atrações.
As bonecas matrioscas também dançaram no Festival de Dança de Joinville. A Escola Municipal de Balé da Casa da Cultura Fausto Rocha Júnior subiu ao palco com 15 bailarinas do grupo infantil. Numa apresentação belíssima, inspirada nas bonecas russas matrioscas, elas deram um colorido especial no gênero danças populares internacionais. E claro que muitas apresentações fizeram a alegria da plateia durante esta quarta-feira, tanto nas competições como nas mostras, palcos abertos e oficinas. A dança embala a cidade de Joinville desde o dia 15 de julho, com cerca de 13.600 bailarinos e mais de 4.000 coreografias inscritas. Seja com espetáculos em grupos, ou em coreografias individuais. A beleza da dança segue com a programação repleta de apresentações até sábado. Hoje, os trabalhos começam a partir da 13h com o Festival das Sapatilhas. Já a partir das 2h, tem o Festival Meia Ponta. A agenda completa com a localização dos palcos e horários está disponível no site do Festival de Dança de Joinville. Série A, em partida atrasada pela terceira rodada da competição, o Criciúma empatou com o Fortaleza. No estádio Heriberto Wilson, os donos da casa saíram na frente. Após jogada ensaiada, Trauco apareceu de surpresa e acertou este chute. Criciúma 1-0. Cobrança de falta de Marinho. O argentino Lucero mandou para as redes para deixar tudo igual. E foi só. Final no Sul Catarinense, Criciúma, 14º colocado da Série A com 18 pontos em 17 partidas, 1. Fortaleza, também 1. O Criciúma já volta a campo neste sábado pela 20ª rodada. O adversário vai ser o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Pela Série B, o Brusque, enfim, voltou a vencer. No estádio da Ressacada, o único gol da partida foi marcado no primeiro tempo. Serrato achou Olávio, que entrou sozinho na área e foi derrubado por Lucas Maia, que recebeu o cartão vermelho e foi expulso. Rodolfo Potiguar bateu a penalidade para fazer o gol do Brusque. O time catarinense também teve um jogador expulso quando o Serrato recebeu o vermelho, mas o placar não se alterou. Final em Florianópolis, Brusque, 18º colocado da Série B com 18 pontos, 1, Paysandu 0. O Brusque já volta a campo neste domingo para enfrentar o Guarani no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, interior paulista. E em Lontras, no Alto Vale, começou a festa do colono e do motorista. Para começar bem o dia, um café colonial irresistível, cheio de delícias, pão de milho, linguiças, geleias, cucas e muito mais, para o povo saborear à vontade. O café está muito especial, bem preparado aí, o capricho está excelente. Depois do café, teve tratoraço, que saiu do centro em direção ao pavilhão de eventos no Riachuelo, sede da festa. Aqui, mais máquinas agrícolas se juntaram para mostrar ao público no desfile toda a força da atividade rural no município. As associações de agricultores capricharam na decoração dos carros alegóricos. A turma de autossubida e autoatafona mostrou o passo a passo da produção de fumo. Neste outro microtrator, a importância das abelhas para a natureza. Os grupos de agricultores trouxeram ainda os brinquedos de antigamente, as ferramentas rústicas. Aqui o resultado de uma colheita para mostrar a diversidade do agro em Lontras. A produção de melado e cachaça também foi destaque. Aqui temos um exemplar, ó, que era moído a cana, por exemplo, com bois ainda, né? E hoje em dia, então, já é moído com maquinário, né? Então é isso que nós vamos mostrar. Esse grupo aqui da comunidade de Ribeirão do Salto representou um casamento à moda antiga, com muita música, animação, comida típica. Ó, a noiva tá chegando aí. Aqui o gaiteiro, animado, bebida também não pode faltar. A vizinhança vinha toda, as famílias vinham todas para organizar. Um mês antes já era começado a organizar esse casamento. Para quê? Para ter o abate do gado, né? Do porco, dos frangos, que eram todos recheados. Era feito a linguiça, o torresmo, a murcilha e era tudo servido no café da manhã, no almoço, na janta para a noite. Então aconteceu o casamento. Não podia faltar uma boa cachaça, licor e vinho. O amor nasceu sozinho, não é preciso. Uma boa noite e até amanhã.